dia, meu nome é Crisiane Machado Félix, eu sou professora da AGES e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje eu venho vos falar sobre justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa? Da onde vem essa nova perspectiva de justiça e ao que ela se propõe? A justiça restaurativa, ela propõe implementar um novo paradigma de justiça. Dentre os países que fomentaram a sua origem, encontra-se a Nova Zelândia, através da influência dos costumes aborígenes. Na Nova Zelândia, iniciou-se programas de justiça restaurativa destinados a adolescentes infratores. Atualmente, neste país, essas práticas são previstas, inclusive, para adultos que cometeram crimes graves. O movimento restaurativo vem eclodindo pelo mundo. Hoje nós contamos com experiências na Argentina, na Austrália, Alemanha, África do Sul, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Colômbia, Costa Rica, China, Dinamarca, Espanha, Portugal, Itália, inúmeros contextos. Estes são apenas alguns dos exemplos de países que implementaram práticas restaurativas. O Brasil também está dentre esses países. Ocorre que aqui nós não temos uma legislação específica prevendo a justiça restaurativa. Nós temos experiências, projetos piloto. Como que emergiram estes projetos? No contexto brasileiro, o projeto emergiu através de uma parceria estabelecida pelo Ministério da Justiça e a Secretaria da Reforma do Judiciário. Foram instituídos 3 programas com apoio do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, onde foram criados um projeto envolvendo adultos, através dos Juizados Especiais Criminais no Núcleo Bandeirantes, no Distrito Federal, e 2 projetos destinados à infância e juventude, sendo um deles realizado no âmbito da execução de medidas socioeducativas no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre e outro realizado em São Caetano do Sul, na Vara da Infância e Juventude, numa parceria estabelecida entre as escolas públicas da localidade. Paralelamente a esses 3 projetos, que foram considerados os projetos oficiais, porque emergiram de um contexto do Ministério da Justiça, foram surgindo outras experiências ao longo do país, algumas baseadas neste projeto, outras baseadas em experiências internacionais. Não obstante as várias experiências que foram surgindo de justiça restaurativa, não há um consenso no território nacional sobre o que é justiça restaurativa ou como deve ser implementada. Essa divergência conceitual em relação à justiça restaurativa decorre da amplitude das práticas restaurativas, bem como da amplitude de contextos diversos nos quais elas são aplicadas. Há um contexto diferente socio e espacialmente, o que possibilita que emerjam programas distintos, porém todos eles acabam de alguma forma pautados em alguns princípios, que são os princípios norteadores da justiça restaurativa. Esses princípios foram estabelecidos pelas Organizações das Nações Unidas e vêm sendo seguidos pelos países que resolveram implementar práticas de justiça restaurativa. Assim, é importante nós nos questionarmos o que vem trazer essa nova abordagem de justiça, o que é essa justiça restaurativa que está sendo cada vez mais implementada no cenário global. A justiça restaurativa, ela tem uma perspectiva totalmente diferente da justiça criminal tradicional. Ela não propõe o olhar mais no crime, mas propõe um olhar no conflito. O que é, portanto, esse olhar no conflito? O que significa essas lentes voltadas para o conflito? A justiça restaurativa, ela baseia-se num procedimento de consenso, segundo Renato Sócrates. Esse procedimento de consenso é um procedimento entre a vítima e o infrator, entre a pessoa que sofreu aquela lesão, entre a pessoa que foi vítima de um crime e entre a pessoa que praticou aquele fato. E quando apropriado, e este é o elemento inovador, outras pessoas ou membros da comunidade que tenham sido afetados por aquele fato, como sujeitos centrais, também podem participar ativa e coletivamente nas soluções ou na construção de possíveis soluções
para a cura das feridas, dos traumas e das perdas causadas pelo crime. Portanto, é um procedimento estritamente voluntário, informal, que tem preferencialmente lugar em espaços comunitários, sem aquele peso, sem aquele ritual solene da arquitetura do cenário judiciário. Não tem um juiz como figura central que vai decidir em relação a quem praticou o fato, se deve ser culpado ou inocente, afastando totalmente a vítima do cenário judicial. Não tem isso, não se foca nisso. Foca-se no quê? Numa inclusão da vítima, que anteriormente estava afastada, agora ela se torna protagonista, num diálogo estabelecido, um diálogo de paz, um diálogo para a construção estabelecido entre esta vítima que sofreu esse delito, que sofreu essa lesão, que sofreu essa ofensa, e o seu agressor. A partir desse encontro, que é denominado de encontro restaurativo, vai se buscar restaurar as relações anteriores ao evento traumático ou ao evento crime. Muitas das vezes, essas pessoas não possuíam relação alguma, essas pessoas sequer se conheciam. Então, nesta situação, se fala em instaurar novos laços, laços de tranquilidade, laços de paz, e não os laços de um medo de revitimização ou de sofrer novamente algum tipo de lesão em decorrência da agressão já anteriormente sofrida. Nessa perspectiva, o novo paradigma que vem sendo apresentado pela justiça restaurativa caracteriza-se de que forma? Ele considera que o crime é uma ofensa de uma pessoa contra outra pessoa. O crime é um conflito interpessoal e não algo contra o Estado, cuja natureza de conflito está escura, obscurecida. Ele foca na solução do problema, orientada para o que será feito no futuro, para o que será feito a partir daquele fato, para a solução do problema e não em procurar estabelecer a culpa sobre aquilo que já foi feito. Ele é um procedimento pautado em normas de negociação, em vez de relações adversariais, em vez de um conflito entre o Ministério Público e o réu. Ele procura um consenso. Ele tem como meta a restauração e a reconciliação das partes envolvidas no conflito, em vez de impor uma pena ou de punir. O objetivo não é retribuir o mal imposto. Ele tem na comunidade uma facilitadora desse processo restaurativo, em vez de uma representação abstrata pelo Estado. A comunidade, a sociedade, não aparece mais como representada pelo Estado, aparece como protagonista, como alguém que pode participar do encontro restaurativo, contribuindo para a decisão ou a melhor solução daquela problemática. De que forma isso contribui para a vida das pessoas envolvidas? Ela possibilita que seja afastado o estigma do crime através da ação restaurativa, e ela possibilita uma inclusão da vítima, uma vítima protagonista, emancipada, empoderada, que poderá participar na decisão das soluções daquela situação que lhe diz diretamente respeito. Ainda possibilita, embora nem sempre isto aconteça, mas possibilita o arrependimento e o perdão, possibilita o reconhecimento do papel das vítimas e dos ofensores enquanto sujeitos ativos na decisão, incentivando cada um a assumir as suas responsabilidades, em oposição a essa ação do Estado em relação ao ofendido, que normalmente é passivo, é uma vítima invisibilizada e negligenciada no decorrer do processo. Envolver diretamente os participantes, afastando a dependência de profissionais para resolver o conflito. Essa é a perspectiva de Howard Zehr, que estabeleceu as principais diferenças entre o que é a nossa justiça tradicional e o que é a justiça restaurativa, e que eu acabei de vos explicar. Como que esta nova forma de justiça, então, surge no contexto brasileiro, já que nós não temos uma legislação que fale sobre o tema, como eu já havia destacado? Ela surge nas brechas, nas lacunas da nossa legislação existente, e nós temos duas brechas para ela. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, pela forma como foi estruturado, priorizando o maior interesse da criança e do adolescente, possibilita a inclusão das práticas restaurativas. É um primeiro momento. E aí, nesta situação, não importa a natureza do crime praticado, se ele é grave, se ele é leve, não interessa. O que interessa é que seja um ato infracional, um fato descrito como crime praticado por adolescentes. Poderá ser submetido a encontros ou a práticas restaurativas.
A outra situação, a segunda brecha que nós temos na legislação, trata-se dos juizados especiais criminais, ou seja, aqueles crimes de menor potencial ofensivo. O que são crimes de menor potencial ofensivo? São todas aquelas contravenções e crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Nestes casos, há a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa antes que o processo tenha uma denúncia recebida, no momento chamado de momento destinado à transação processual. Se assim for feito, há a possibilidade de emergência do movimento restaurativo no contexto brasileiro. Uma emergência ainda incipiente, diante das possibilidades que esse novo paradigma traz, mas por se tratar de um momento de transição, onde se está experimentando um novo paradigma, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Esse paradigma que eu acabei de descrever para vocês protagoniza uma justiça mais humanizada, mais próxima de todos nós, uma justiça que trabalhe não com uma lógica de conflito, mas uma justiça para a paz, uma justiça que busca a construção da paz. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero poder estar aqui novamente em outras possibilidades, espero que vocês, assim como eu, tenham a crença numa alternativa ao sistema penal. Obrigada.